Então, retomando aqui o nosso caso de semelhanças atômicas, vamos falar o terceiro caso, né? Esse terceiro caso, ele fala sobre os isótonos. Então, vejam aqui, isótonos. De novo, né? Acho que você já pegou a ideia. Esse aqui é o N, ou seja, o mesmo número de nêutrons. Olha, então aqui é N. Então, número de nêutrons. Cuidado, hein? Não é neutro, é nêutrons. Nêutrons são partículas. E se eu pegar aqui, né, o prefixo iso significa igual. Então, os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Tranquilo? Então, o mesmo número de nêutrons. Você já percebeu nos dois casos anteriores, os isótopos e os isóbaros, onde que era a semelhança, onde que era a diferença. Então agora você aqui já está um pouco mais, né, atento, já conhece um pouquinho mais, não é verdade? Beleza? Então vamos ver aqui. Olha só, mais direto. O número de massa aqui é 23. O número de massa aqui é 24. Ou seja, eles têm número de massas diferentes. Então eles não são isóbaros, porque eles não possuem o mesmo número de massa. Olha só o número de prótons. Eles têm 11 prótons e 12 prótons. Também, eles não possuem prótons iguais. Então, não é o caso de isótopos. Onde será que está a semelhança entre eles? Já descobri aqui onde está a diferença. E a semelhança? Vamos verificar? Lembra, se nós pegarmos o número de massa menos o número de prótons, nós vamos achar o número de nêutrons. Então, olha só, 23 menos 11 vai dar um número de nêutrons. Quantos nêutrons aqui mesmo? 12. 12 nêutrons. Se eu pegar aqui a mesma coisa, o número de massa menos o número de prótons, vai dar um número de nêutrons. Quantos nêutrons? Também igual a 12. Então, vejam, a semelhança está onde? Está aqui, olha, em relação ao número de nêutrons. Então, nós podemos falar o seguinte, que os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, diferentes números de massa e diferentes números de prótons. Beleza? Eu só estou preocupado com uma coisa. Será que você lembra como calculava o número de nêutrons? Porque nós fizemos os dois casos anteriores, não é? Os isótopos, isóbaros e os isótonos agora mais fortemente. Vamos lembrar daquilo? Olha só. O número de massa que está concentrado lá no núcleo de um átomo é o somatório de prótons com quem mesmo? Com nêutrons. Então, para eu achar o número de nêutrons, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o A, que é o número de massa, menos o número de prótons. Então, quando eu pego o número de massa menos o número de prótons, eu acho o número de nêutrons. Beleza? Só fazendo aquela revisãozinha, né, que é importante aí para continuarmos. Então, vamos olhar só. Vamos para o último caso, né, dessas semelhanças atômicas. Esse último caso é um caso muito bacana, que ele se refere, né, com esse nome aqui, olha, isoeletrônico. Ou seja, o prefixo iso significa igual. Então, iso é igual. Eletrônico refere-se ao número de quê mesmo? De elétrons. Então, se eu pegar aqui, olha, elétrons, vou pegar por essa letrinha aqui, olha. Então, número de elétrons. Então, nós podemos dizer o seguinte, turma, que os isoeletrônicos são átomos ou seja, pode ser átomo com outro átomo, um átomo com um íon, ou íon com íon, beleza? Então, por isso que é o ou. Átomos ou íons que possuem o mesmo número de quê? De elétrons. Então, se eles têm o mesmo número de elétrons, nós vamos chamar de isoeletrônicos. Então, vamos olhar. 17, 20 e 18. 17 é o número de prótons do cloro, que aqui está representado como um íon, cloreto, Cl-, é um ânion, lembra disso? Esse é um ânion, ó, esse é um ânion. Aqui nós temos o Ca2+, que é o cátion cálcio, carga positiva, vai ser cátion. E esse último aqui, olha só, ele não tem carga positiva nem negativa aqui expressa. Então é um caso neutro. E toda vez que é neutro, é um átomo. É até meio redundante, é um pleonasmo, né? Falar assim, átomo neutro. Mas a gente fala direto, porque todo átomo é eletricamente neutro. Quando um átomo não é eletricamente neutro, ele vira um íon. Ou seja, o íon negativo, ânion, ou íon positivo, cátion. Beleza? Então vamos lá.
Olha só o número de prótons de cada um deles, turma. Seguinte, olha, aqui são 17 prótons, aqui são 20 prótons e aqui são 18 prótons. Vejam, o número de prótons de cada um deles não é semelhante. Então, se não é semelhante, eles não são isótopos. Já tiro uma, não é isótopo. Agora eu vou olhar o número de massa. Número de massa 35, número de massa 40, número de massa 40. Achei uma semelhança aqui. Talvez não seja a semelhança que eu queira buscar, mas achei uma semelhança aqui, olha. 35 e 40 não possuem número de massas iguais. Agora, aqui, ó, 40 e 40 possuem número de massas iguais. Então é o seguinte, olha, você já descobriu uma coisa aqui, que o cátion cálcio e o átomo de argônio, eles possuem o mesmo número de massa, então eles são isóbaros. Mas o tema da aula aqui, olha, desse exemplo número 4, é a semelhança em relação ao número de elétrons. Então, eu já descobri que eles são isóbaros. Então ele pode ser, às vezes, mais que um, ou seja, pode ter mais de uma semelhança? Pode ter mais de uma semelhança. Difícil ocorrer isso, mas ocorre que nesse caso, tá? Então é o seguinte, eles têm números de massas iguais, então eu posso falar que esses dois são isóbaros. Agora, analisando os três, o que a gente percebe? Vamos fazer a conta para achar o número de nêutrons? Então aqui, 17, aqui 35. Então 35 menos 17, isso vai dar 18. 18N, ó, que é a mesma coisa que falar 18 nêutrons. Se eu fizer aqui a nossa conta, 40 menos 20, isso vai dar o que mesmo? 20 nêutrons. Então, eles têm nêutrons diferentes até agora. E se eu fizer 40 menos 18, isso vai dar 22 nêutrons. Então, o que dá para perceber aqui é que eles não são isótonos. Não são isótonos, porque os números de nêutrons não são iguais. Agora, já vi que não são isótopos. Agora, será que eles têm o mesmo número de elétrons? Vamos perceber? Aqui, nós temos 17 prótons recebendo aqui, olha só, um elétron a mais na sua letrosfera. Quando o átomo ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele não tivesse essa carguinha aqui negativa, que eu estou aqui, olha, tampando essa carguinha, ele teria 17 elétrons. Mas com um elétron a mais vai ter quanto? 18. Então, esse ânion, ele tem 18 elétrons. O cátion cálcio, né, ele perde 2 elétrons, mas se não tivesse essa carguinha aqui positiva, ele teria 20 prótons, 20 elétrons. Só que como ele perde 2 elétrons, ele passa a ter 18 elétrons. Então aqui, turma, olha só que a gente percebe, que o cátion cálcio também tem 18 elétrons. Logo, o cloreto e o cálcio, cátion cálcio, eles são isoeletrônicos. Agora vamos lá. Vamos olhar aqui o número de elétrons do argônio, do átomo de argônio. Como a carga aqui é zero, ou seja, não está expressa a carga positiva nem negativa, é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, esse átomo aqui, ele tem 18 elétrons. Olha só, podemos dizer então que o ânion cloreto, o cátion cálcio e o átomo de argônio, os três entre si são isoeletrônicos. Os três são isoeletrônicos, mesmo número de elétrons, possui o mesmo de elétrons. Agora, não posso falar que o cloreto e o argônio, eles são isóbaros. Quem são isóbaros são cátion cálcio e o átomo de argônio. Então, além da semelhança, né, de elétrons do cálcio e o argônio, cátion cálcio e o argônio, eles também são isóbaros. Tudo bem? Olha só, espero que você tenha entendido bem, compreendido a aula de hoje, né? Nós iremos fazer tipo exercícios para fixar o que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Valeu, obrigado, até daqui a pouco. Valeu, galera.